Bem-vindos à nossa sala de estudos, você que está nos acompanhando na sequência de estudos sobre as obras da carne. O que a Bíblia diz sobre algumas coisas que têm destruído relacionamentos, até um discipulado é destruído quando algumas áreas não são tratadas, não são enfrentadas. E as obras da carne fazem parte da natureza humana, da natureza pecaminosa. A nova natureza de Deus em nós, gerada pelo Espírito Santo, a natureza de Cristo, vai se opor e vai caber a nós fazer a escolha entre o fruto do Espírito e a obra da carne. O plano final de Deus é gerar o caráter de Cristo em nós, e o caráter de Cristo em nós não pode conviver com as obras da carne. Nós vamos ter que escolher que caráter nós vamos ter. Hoje, nosso propósito é estudar a obra da carne chamada ciúmes. A palavra ciúmes está em Gálatas capítulo 5, verso 20, naquela sequência. E ciúmes vem da palavra grega zelo. Pastor, mas zelo é uma coisa boa, só que o ciúmes é a posse, querer tomar posse, controle, domínio do outro ou de coisas, posições que a outra pessoa tenha. Então é desejar para si, tomar para si como se seu fosse, quando na verdade não lhe pertence. Então por isso o zelo, ele vai trazer para a pessoa um sentimento de domínio, tentar ter de qualquer forma. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Agora nós estamos falando claramente aqui, não se ufana nem se ensoberbece. O ciúmes é como uma paixão. Na paixão ela arde, ela se inflama e vai tentar dominar o outro, prendendo com o medo de perder. Então, um sentimento possessivo. O amor bíblico é um sentimento de benignidade, de repartir, de dar. O ciúmes ele retém, ele quer dominar e tomar posse. Então, alguns tipos de ciúmes da Bíblia. O ciúme entre irmãos, um que aparece muito na Bíblia, irmãos tendo ciúmes de irmãos. Por exemplo, Abel e Caim no capítulo 4 de Gênesis, Abel ofereceu a Deus uma oferta agradável, agradou a Deus. Caim, o seu irmão, ofereceu uma oferta a Deus, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. E Caim teve ciúmes de Abel e acabou matando o seu irmão por causa disso. Ele não avaliou a si mesmo, mas ele teve ciúmes porque Deus disse: eu me agradei da oferta de Abel. Outros irmãos que tiveram problemas. Raquel tinha ciúmes da sua irmã Lia, porque Lia dava filhos a Jacó e ela não dava, e colocou inimizade depois entre os seus filhos. Então, os ciúmes entre também irmãs. Esaú e Jacó, os irmãos de José, tinham ciúmes por causa do seu pai. Então sempre estavam tentando disputar o amor, a paternidade, o legado de bênção. Nós vemos hoje muito forte a questão dos ciúmes quando vem a partilha de bens por herança, é meu. As pessoas vão tomando posse de algumas coisas em função de amor. O irmão mais velho do filho pródigo, quando ele volta para casa em Lucas capítulo 15, o pai está dando uma festa para o irmão que voltou do mundo e foi reconstituído ali, restaurado a vida dele. O irmão mais velho tem ciúmes daquela festa que está dando para o irmão. Então, o ciúmes é um sentimento humano, de posse, de tentar ter o que o outro tem, por nem sempre de uma maneira honesta, normalmente de uma maneira desonesta, usando a cobiça, a artimanha, para se apropriar, ou na relação de duas pessoas, abafar, desprezar o outro, para que o outro fique sob o controle daquela pessoa. Os ciúmes entre marido e mulher, quando o homem no Antigo Testamento tinha ciúmes, ele até podia
terminar o casamento por causa disso, mas a Bíblia colocou uma condição lá em Números capítulo 5, de 12 a 30, que o homem tinha que fazer uma oferta a Deus para acabar com aqueles ciúmes doentio. Ou seja, nós aprendemos que ciúmes é uma coisa que tem que ser tratada espiritualmente. Ciúmes tem que ser levado a Deus, porque se não for tratado, vai gerar confusão, ninguém vai ser feliz. Não é possível que um relacionamento entre duas pessoas, aqui no caso homem e mulher, sejam felizes, porque os ciúmes gera desconfiança, medo de abandono, por isso se torna agressivo e possessivo também. Outros ciúmes, ciúmes da liderança, quando há entre os liderados um ciúme que os outros estão tendo mais atenção do que eu. Um caso típico foi quando Moisés viu que estavam profetizando Eldade e Medade, e o Josué foi se queixar: olha, eles também estão profetizando. E diz lá em Números 11, 19, Moisés disse para Josué: por acaso tu tens ciúmes por mim? Eu quisia que todos profetizassem. Mas o Josué ficou com ciúmes. Eles também estão profetizando, eles não podem fazer isso, só nós podemos fazer isso. Às vezes na liderança da igreja, pessoas têm ciúmes. Eu que devia estar pregando, eu que devia estar cantando, a minha voz é mais bonita que a dele. A gente tenta se ocupar um lugar por ciúmes, e os ciúmes não geram o mover e o agir completamente de Deus. Então, consequências dos ciúmes: o primeiro é fúria, Provérbios 6,34, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Quando a pessoa sente ciúmes, ela sente uma raiva descontrolada, desmedida. Uma das consequências disso, porque parece uma caixa de combustão assim, ó. O ciúmes vai crescendo, crescendo, e uma hora estoura. Existe agressão física terrível, abandono, difamação por causa disso. Segundo, morte. Cantares capítulo 8, 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então, tanto pode acontecer a morte do amor, ou seja, a pessoa ciumenta, ela acaba matando o amor e o apreço que se tem por ela. Na liderança, ela cria um clima de desconfiança, de descontentamento e de inimizade. Então, os ciúmes só pode ser vencido com um relacionamento sincero com Deus. Você precisa valorizar a obra de Deus na tua vida, e nenhum relacionamento dura se não for baseado na confiança. A confiança é a base de todo e qualquer relacionamento. O contrário é ciúmes e posse. Peça ajuda ao Espírito Santo, se examine se você não pode estar às vezes sendo afetado por um ciúmes familiar, ou às vezes na igreja, ministério, ou às vezes até por causa dos dons espirituais. Mas vença isso dentro de você e peça ajuda a Deus em nome de Jesus.